Bom, você já ouviu aquele ditado, não se julga um livro pela capa? Pois é, apesar disso, muitos julgam não só os livros, mas também pessoas pela roupa que se usa. No comércio, isso ocorre com frequência e o constrangimento dos consumidores nessas situações é grande. O Procon orienta como proceder nessas ocasiões. O Procon orienta os consumidores que se sentirem constrangidos ao entrar em um estabelecimento e não serem atendidos por discriminação. Além de ser um crime, a situação infringe também o Código de Defesa do Consumidor. É importante o consumidor ficar alerta, né? Por isso é necessário mais campanhas, mais esclarecimento, porque às vezes o consumidor não se dá conta, né? Não entende o que está acontecendo e acha aquilo normal, mas não é. Esse tipo de prática, quando o consumidor não é bem atendido, sem nenhum motivo ele é revistado em algum estabelecimento, ele entra num shopping, por exemplo, e o segurança começa a seguir ele e ficar cercando ele, caracteriza uma prática de racismo nas relações de consumo. E isso não é permitido, né? Então o consumidor, diante de uma situação dessa natureza, seja pela cor da pele, seja pela sua religião, seja pelo seu modo de vida, isso pode configurar um crime de racismo e deve ser denunciado. Então, Procon alerta para que, se isso acontecer, não sejamos coniventes com esse tipo de situação. Denuncie, né? Procure as autoridades, procure entender o que está acontecendo e não considere normal, porque a gente tem que abolir esse tipo de prática, né, do Brasil, das práticas de consumo. Para que providências sejam tomadas, os consumidores devem reunir provas que certifiquem a situação constrangedora e procurar auxílio no Procon ou especialistas do direito. Como tudo no direito, depende de prova, né? O consumidor deve trazer pelo menos um indício de que aquilo aconteceu, prova testemunhal, algum tipo de mensagem que ele recebeu, algum tipo de documento que ele tem que possa comprovar, né, aquela situação, que ocorreu aquela situação. Filmagens também, né? Alguém que gravou aquela situação, matéria, então ele deve trazer para que a gente possa avaliar, né? Se é o caso de notificar a empresa para permitir que ela esclareça a situação também, dê a sua versão, ou se ele tem a opção de procurar as autoridades policiais, no caso, para ver se houve a prática mesmo desse crime. A gente não deve julgar o livro pela capa, né? Como se diz. Então a gente tem que dar atenção a qualquer pessoa, independente da situação da pessoa, é um ser humano, né? Então deve o respeito, deve toda a atenção, porque o vendedor está ali para isso, atender todas as pessoas e querer, né, bater sua meta, vender, enfim, não pode descartar nenhum tipo de possibilidade.